Efésios capítulo 6, versos 12. Ephesians chapter 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12. The word of the Lord says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickednesses in the high places." A palavra de Deus fala para nós que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, The word of God is telling us that our battle is not against flesh and blood, mas sim é contra principados, but yes, it is against principalities, é contra potestades, against powers, é contra os príncipes das trevas deste mundo, against the rulers of the darkness of this world, contra as hostes espirituais da maldade. against spiritual wickedness in the high places. Então, nós aprendemos a partir da palavra que nossa luta é contra os potestades, contra os poderes das trevas. We are learning from God's word that our battle is against spiritual wickedness in the high places. Não é contra o ser humano. It is not against fellow human beings. Deus usa seres humanos para anunciar o método da salvação para outras pessoas também. God uses human beings in order to be a channel to proclaim the everlasting gospel. Por outro lado, Satanás e os seus anjos também usam seres humanos para conquistar os corações de outras pessoas. On the other hand, Satan and his fallen angels, they also use human beings in order for them to win other human beings. E só quero especificar que a grande batalha entre o bem e o mal, I just want to say that the great controversy between good and evil, o campo da batalha é a nossa mente. the battlefield between good and evil is our mind. Satanás e os seus anjos usam meios e métodos para conquistar a nossa mente. Satan and his fallen angels, they always use means and methods in order to win our mind. Jesus, por outro lado, também usa meios e métodos para conquistar a nossa mente. Jesus, on the other side, he also uses methods and means in order to win the human mind. Lembrar que este mundo, de acordo com o que nós lemos em Mateus capítulo 4, Satanás mesmo declarou a Jesus que este mundo pertence a ele. When you read Matthew chapter 4, you will find out that Satan claimed to Jesus that this world belongs to him. Mas como é que lhe pertence? Porque ele recebeu a administração, recebeu o poder administrativo de Adão e Eva. Now, why does this world belong to him? Because he stole the kingship, the rulership from Adam and Eve. E agora vamos falar entre os principados, entre os príncipes das trevas, que lutam contra a palavra de Deus. Now, I want to talk about these principalities that are warring against the word of God. Eu posso ser parte, eu era parte desses príncipes das trevas. I used to be part of this group of the principalities of darkness. Esse grupo, muitos deles, dessas sociedades secretas, eles é que dominam o mundo e criam as leis para o mundo todo. This group, this secret society, they are the one who create laws in order to govern the whole world. E o meu avô, antes do meu nascimento, o meu avô era rei ou king no meu país. Before I was born, my grandfather was a king in my country. Eu venho de Angola. Angola é um país africano.
I come from Angola. Angola is an African country. E Angola é um país que tem 18 províncias. Angola is a country that has 18 provinces. Das 18 províncias tem uma província chamada Wish. And among these 18, there is a province called Wish. E Wish fazem parte da tribo dos Bakongo. And Wish is part of a tribe called Bakongo. Eu creio que Filipina também está dividida por tribos. I do believe that in Philippines you also have tribes. E cada tribo ou cada província tem a sua língua. And every tribe or every province, they have their own language. E a sua cultura que o identifica como povo. And they have their own culture that identify them. Então em Angola nós temos 17 etnias, 17 tribos. And so in Angola we have about 17 ethnical groups or tribes. Mas a tribo mais temida quando se fala de magia negra é a tribo dos Bakongo. But the most revered or feared tribe when you talk about black magic is the tribe of Bakongo. Se tens o telefone sair daqui, você pode pesquisar acerca da tribo Bakongo em Angola e no país do Congo. You can research about this tribe of Bakongo and you will find this out. Se fosse em Angola e tivesse num lugar como esse onde tem muita gente e eu dizer que sou da tribo dos Bakongo, If I was in Angola and I will be in a place like this and I will say I'm from the tribe of Bakongo, a mentalidade dos outros irmãos de outras tribos, eles vão pensar automaticamente, esse é feiticeiro. the mindset of people around, they will say, that one is a witch or a wizard or a sorcerer. Porque eles são conhecidos pela magia, pela manifestação dos seus poderes das trevas. And that is because they are known for openly revealing dark magic. Então o meu avô, além de ser rei ou regedor, ele também era sacerdote satânico. My grandfather, beside being a king, he was also a high priest in the satanic temple. E ele fazia parte da magia negra e da magia branca. And he used both white magic and black magic. Neste momento que estou a falar, até agora ele já é morto, mas ainda o seu nome é reverenciado pelas atividades At que this fez. moment, as I'm talking to you, he's already dead, but when you mention his name, he is still recognized on that side of the wall. Por ele ter usado a magia branca para defender o seu povo no momento da guerra civil. And that is because he used white magic in order to protect, defend his people during the war. E a minha mãe tinha dificuldade de ter filhos. My mom had an issue bearing children. E nessa dificuldade, nós lá em África, não sei aqui nas Filipinas, quando dois jovens se casam, a perspectiva da família, dos amigos e a comunidade é ver filho. I don't know about here in the Philippines, but back in Africa, when two people get married, the mindset is that they should have children and the society will be awaiting to see a child being born. E se não tiver a ver filho, então torna-se preocupação da família e da comunidade. And when they don't see any children, I mean, the community gets worried. And of course, the extended family also gets worried. Assim aconteceu com a minha mãe e a minha família, nesse caso. And so that happened to my mother, of course, my whole family. Mas, na verdade, os anjos tinham fechado a ventre da minha mãe. But truly speaking, the fallen angels were the one who closed the womb of my mother. E certa vez apareceu um anjo chamado Asbad, o meu avô sacerdote. One of these days, a fallen angel called Asbad appeared to my grandfather. E anunciou de que a partir do ventre da minha mãe sairá um príncipe que vai representar o seu reino. And he announced that out of the womb of my mother, a prince will come out to represent that kingdom of darkness. Vamos abrir a madre dela, mas queremos fruto da parte dela. And he went on to say, we are going to open her womb, but we want a seed out of her. E isso aconteceu. Mas também queria contar na parte da minha mãe,
No outro lado também a mãe da minha mãe era feiticeira ou curandeira Não. tradicional. I also want to tell another thing on the side of the mother of my mother. My grandmother was also a witch doctor. Então eu nasci numa família já envolvida ao ocultismo. So I was born in a family that was already highly inclined to occultism, witchcraft. E este anjo anunciou ao meu avô a dieta que deveria seguir. Now, that fallen angel announced to my grandfather the diet that I had to follow. Enquanto eu estivesse no ventre da minha mãe, a minha mãe não poderia comer nenhum alimento carne. While I was in the womb of my mother should not eat any flesh. E quando também tivesse que sair do ventre da minha mãe, também não poderia provar carne, nenhum tipo de carne ou derivados da carne. And after I should come out of my mother's womb, I should not eat any flesh or any product, animal product. E na época do meu país tinha guerra civil. E foi a guerra civil no meu país dividiu meu pai, os meus pais e meus avós para que eles deixassem a província do Uís para a província capital Luanda. There was civil war in my country and that separated my family. So me and my father, my parents had to go to Luanda, the capital city. E lá na capital de Luanda eu nasci. And it was actually there in Luanda, the capital city where I was born. Só que eu nasci aos meus 9, 11 meses, eu fiquei gravemente doente. When I was 9 to 11 months, I became severely sick. Porque os anjos meus pais procuraram hospitais públicos e privados, mas não conseguiram encontrar remédio. My parents, they went to all hospital, public and private, and no diagnosis, all diagnosis was negative. Então o anjo falou ao meu avô, que é o pai do meu pai, que era o sacerdote, dizendo: ela traga aquele rapaz para a província do Uís. So the fallen angel spoke to my grandfather, who was the high priest, and he told him that you need to bring the child to Uís, from the capital city to the province. E quando eles obedeceram, chegamos na província do Uís, a doença simplesmente passou sem irmos nenhum hospital. And when they obeyed, the moment we arrived in the province of Uís, the disease vanished without them going to the hospital. E lá eu saí da comunidade populacional e levaram-me para uma fazenda onde só tinha os meus avós e os anjos. And from there they took me out of the community and they took me to a farm where it was only my grandparents, me and the fallen angels. Eu fui educado pelos anjos caídos, eu era rodeado pelos anjos caídos. I was taught, educated by fallen angels. They always surround me. Quem já viu um anjo de Deus aqui? Has anyone here seen an angel of God? Quem já viu um anjo caído aqui? Has anyone here seen a fallen angel? Eu sei que talvez pode ter alguém, mas tem receio de falar. Perhaps there may be someone, but is just scared to speak out. Então os anjos são seres reais. Eles eram anjos caídos que me guardavam, ficavam sempre comigo. Angels are real beings, and I was always surrounded by fallen angels. Eles tinham a capacidade de se transformar em várias personagens, como crianças, animais e de seres inexistentes neste mundo. They have the ability to transform themselves in anything. They can transform themselves to a child, to an animal, or beings that are not known in this planet. E eles brincavam comigo, ficavam comigo na ausência dos meus avós. And they usually play with me in the absence of my grandparents. E lá só recebia visita do meu avô, que é o sacerdote, e dos anjos que me rodeavam. The only visitors that I will receive in the farm, it's only of my grandfather, who was the high priest, and fallen angels.
E também recebi a visita de Lúcifer. Quem já viu Satanás aqui ao vivo? I also received the visitation of Lucifer himself. Has anyone seen the devil himself here? Satanás é um ser real. Eu vi com meus próprios olhos. The devil, Satan himself, is a real being. I saw him with my own eyes. E ele falou comigo pessoalmente. And he spoke to me face to face, personally. E é só para dizer que ele não é aquela imagem que a mídia mostra. And just to let you know, he is not what media tell you he is. Ele é um anjo de luz. He is an angel of light. Se um anjo caído, não Satanás, só um anjo caído, se aparecer aqui com a sua luz, ele pode nos matar por causa da sua claridade. Taking Satan aside, if just any other fallen angel appear here with all their glory is enough to kill all of us. Então, enquanto eles se comunicavam comigo, eles reduziam a sua glória, eles tinham poder de conter a sua luz. So every time they will talk to me, they will reduce their light. They have the power to reduce their glory, light. Assim também acontece com os anjos de Deus. The same thing happens with the angels of God. They can also reduce their light. Você também pode encontrar isso na Bíblia, as experiências que os anjos tiveram com os profetas ou libertadores do povo de Israel. And by the way, you can also find this in the Bible, the experiences that the people of God or the prophets had with the angels of God. Eles reduziam a sua glória ou talvez se transformavam-se em seres humanos, mas seres humanos diferentes para se comunicar com o ser humano. Now the angels, as we see in the Bible, they have the power also to reduce their light to communicate to human beings, or at times they will transform themselves to a human beings in order to talk to the men of God or the prophets. É só para dizer que se tiver dois anjos, anjo de Deus e anjo caído, em pé, sem nenhuma atividade, você não vai conseguir ver a diferença. Now I just want to let you know, if you were to put side by side the angel of God and the fallen angel, if they are not doing anything, you will not see a difference between them. Então, aquela imagem que a mídia mostra que eles são feios, que Satanás tem chifre, isso não é verdade. So the image that media will give you that fallen angel are ugly and Satan has a horn, that's a lie. E eles gostam, os anjos caídos gostam quando as pessoas pensam que eles são seres feios. And by the way, fallen angel, they love it when people think that they are ugly. They love it. Porque quando ele aparecer na sua glória com iluminação, você vai pensar que é um anjo que vem de Deus. That is because when they will appear in their glory, right? And you will think that they are angel of God. Desejado de todas as nações diz-nos que quando Satanás apareceu com a sua glória a Jesus, na primeira instância, Jesus pensou que aquele anjo vinha do céu. Now, when you read the desires of Como ages, ser humano. the desires of ages, you read in the pen of inspiration that when Satan appeared to Jesus, he appeared as an angel of light. And in the first encounter, Jesus didn't distinguish if he was Satan. He thought he was an angel of God. Então, diz a palavra de Deus que só Jesus detectou que esse não vem do Pai, porque ele disse: se és filho de Deus. Now, Jesus noticed that he wasn't an angel from the Father when Satan said, if you are the Son of God. Então, é só para dizer que Satanás falou comigo várias vezes, teve encontro comigo várias vezes. So I just want to tell you, just to let you know, that Satan spoke to me many times, several times. Mas o tempo que marcou foi o meu primeiro encontro antes da cerimônia da iniciação. But the most striking moment was before the encounter with him before my ceremony of initiation. E você pode encontrar essa conversa no livro. Now you can find the in-depth conversation in my book. Eu fui educado pelos anjos, os anjos foram meus primeiros professores. I was educated by fallen angels, and the fallen angels, they were actually my teachers.
E eu dependia do sangue humano para sobreviver. But I depended on human blood in order to live. Eles davam-me sangue de pessoas, de crianças sacrificadas nos rituais, para que eu pudesse ter um espírito frio, escuro e vazio. They used to give me blood of children that were sacrificed, and that is the purpose of it is for me to have a cold, remoteless heart without compassion. Porque eles sabiam o que comemos e bebemos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. Because they know very well what we eat and what we drink will constitute your health, your mental health and your physical health. E é só para saber por que eles me levaram na fazenda, distante da sociedade humana, eu só teria em contato com eles e com os meus avós que também eram agentes. Now you may be wondering, why is it that they took me out of the community to live in the farm where I will only be with my grandparents and with them? Why? Eu aprendi com eles que a melhor forma de controlar o ser humano é controlar a sua mente. I learned from them that if you want to control, the best way to control a human being is to control their mind. E para controlar a mente dele, você tem que saber o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, o que ele gosta. And in order for you to control the mind, you need to know what is it that they love to eat, love to drink, love to dress, love to watch or hear. O que ele pensa e por que pensa daquela forma. And what are they thinking and why do they think the way they think? E a mente de uma criança é comparada a um papel em branco. The mind of a child is like a blank sheet of paper. As primeiras impressões escritas nesse papel, ela vai estar marcado para sempre. The first writing that you put in that blank sheet of paper will stay there forever. Até a Bíblia também menciona isso em Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz: eduque o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. In fact, the Bible mentions about this in Proverbs 22, verse 6, which says, train up a child in the way that they should go, so that when they are grown up, they will not depart from the way. E os primeiros anos de uma criança, do 0 ano até os 6 anos, são anos e tempo muito importante de aprendizagem para a criança, para a mente da criança. The first 6 years of a child's life, they are very crucial because this is the period of time that you can put things in the mind of a child and stays there. E ficará para sempre. And it will stay there forever. Por isso que eles me educavam com educação satânica, me davam educações satânicas. For this reason, they were teaching me all this satanic education during those years. Eles me ensinavam para que eu pudesse ter um espírito frio e ver os seres humanos como um objeto de sacrifício. They taught me to have a cold heart and to look at every human being as an object to be sacrificed. E muitos ensinamentos que eu aprendi com os anjos e com meus avós, eu posso ver isso. Eu admiro porque exatamente como eu aprendi, muitas dessas histórias que foram me contadas, eu posso ver nos bonecos atuais, na Disney e outros canais de bonecos também. What is shocking is most of the lessons that I've learned with my grandfather and these fallen angels today is being shown in Disney and in the cartoons of these days. São coisas admiráveis que é exatamente como foi ensinado, é mesmo que bem que eles proclamam. It is exactly the way I was taught, and it's exactly what is today in the Disneys and all these movies. É só para dizer que o mundo é pequeno. Just to let you know, the world is small. E os satanistas são tão unidos no propósito. And all Satanists, they are united in their goal.
Eles são um em propósito. They are one in purpose. Eu fui educado por grandes grupos de anjos. I was taught by a great group of fallen angels. Depois do meu ritual de iniciação, eu recebi mais anjos que andavam comigo. And after my ritual of initiation, I received more fallen angels that will always walk with me. E a minha função era para ser um escritor, And they were preparing me for the function to be a writer. e eu era um canal dos espíritos, ou reptiliano, que faz parte do processo dos protocolos do Sábio de Sião. And I was also a channel of the spirits, which we call them reptilian, which are part of a group called the Protocol of Zion. Os fundadores dessas sociedades satânicas são judeus. The founder of this satanic organization, Protocol of Zion, they are Jews. E essas pessoas, eu dependia de sangue humano para sobreviver. And I depended on human blood in order to survive. Você talvez já acompanhaste aquele filme de terror ou de vampiro. Perhaps you have watched movies of terror or vampire. Perhaps you have watched movies of vampire. Que são pessoas que dependem do sangue humano para ter energia e caminhar. And vampires are people who depend on human blood in order for them to have strength. Aquilo é uma demonstração que eles estão a falar, estão a contar a história real, que existem pessoas semelhantes àqueles. In the movies of vampires, actually they are telling you the real story because there are really people who depend on human blood in order to survive. Eu, pequeno ainda, fui educado a entrar nas casas dos cristãos e das pessoas fiéis para destruir essas crianças. When I was still a child, I was used as a channel to enter into the house of Christians to educate their children Satanism. E eu me lembro ainda como se fosse, no meu primeiro ano escolar, eu influenciava muitas crianças a receber o poder do espírito, dos espíritos caídos. I still remember in my early years in kindergarten or high school, I used to influence a lot of children to be channels of these fallen angels, demons. Mas também existia um grupo de crianças em que os pais deles oravam tanto e eles tinham anjos sempre que protegiam essas crianças. But there was also a group of children that their parents used to be prayer warriors, that there were always angels of God protecting these children. E existiam casas dos não só cristãos, mas pessoas fiéis a Deus, em que era impossível um feiticeiro entrar naquela casa. And there were houses of faithful people of God that it was impossible for witches to go in those houses. Então, quando o feiticeiro não conseguia entrar lá, eles chamavam a gente da magia branca para entrar naquela casa. And so when the witches failed to enter those houses, they will call the agent of the white magic in order to enter those houses. Então, como nós lá não tínhamos televisão como hoje temos, nem telefone, nem redes sociais, Because back then we didn't have cell phones or television or social media, eu me tornava canal. Eu fazia o papel que o telefone faz, fazia o papel que a televisão faz. I used to be a medium doing the paper or the role that television, social media and cell phones are doing. Eu entrava naquelas casas e ensinava as crianças a cantar, a brincar e a chorar de forma subliminar para invocar os espíritos e possuir essas crianças. And so I will enter those houses and I will teach children how to sing, how to cry, and in a subliminal way in order for them to invoke spirits or demons. E o tempo, quando foi passando e eu crescia, eu comecei também a fazer parte agora, a viajar em países internacionais e a ter encontros internacionais. And as time went by, I now started doing traveling to meetings locally, nationally in my country and also internationally.
Aqui na Ásia, o primeiro país que eu visitei foi a Índia. Here in Asia, the first country that I visited was India. Índia é o país mundial para magia negra. Lá é a fonte da magia negra, mundialmente falando. India is the center of black magic in all the world. India is specialist, they are specialists in that. Então lá fomos e realizamos o ritual também não um ritual de iniciação, mas um ritual para apresentação e demonstração e aprendermos coisas que nós deveríamos praticar no nosso país. So when we get there, there was a sacrifice that was done, and this is not an initiation sacrifice, but was a sacrifice to commemorate the new lessons that I will learn in order for me to also implement it in my country. E visitávamos também países que se criava guerra com a finalidade de matar pessoas inocentes, empobrecer uns e enriquecer outros. And we also visited countries whereby wars were intentionally created in order to reduce the population, to make the poorer poorer, and to make the rich richer. E também visitamos laboratórios escondidos no planeta Terra, onde se criava doenças, enfermidade para matar a população. And we also visited secret laboratories here on earth, where diseases are being created or were being created in order to kill people. E também íamos em lugares onde matavam as pessoas que eram fiéis ao Deus Altíssimo. And I also went to places whereby people who were faithful to the Almost God were being killed. E matava-se muita gente. And they killed a lot of people. E no meu país eu procurava influenciar a juventude e as crianças para eles entrarem em contato com os espíritos. And in my country, I used to seek to influence the youth in order to fazer pacto com os espíritos. I used to influence the youth in order for them to make pacts with the spirits. Se pesquisar no Google, vais encontrar que Angola, no ano de 2005 a 2008, foi ano de revolução para a juventude. And if you search on Google, in Angola from the year 2005 to 2008, it was a year of revolution among the youth. As crianças, os adolescentes e os jovens queriam ter fama, ele não importava o sacrifício, queriam ter fama e dinheiro. The youth wanted to be famous and they wanted to have money, regardless of what they will do. E os nossos irmãos também, que eram amigos do outro lado, faziam filmes que influenciavam também os jovens a tomar aquelas decisões. And of course, our brothers in the society, Cirque Society, they will also make movies in order to influence the youth in that direction. Então ensinava esses jovens a receber o feitiço, a terem um poder, para que qualquer lugar onde eles fossem, se é para roubar, eles desapareceriam, a polícia normal não devia eles encontrar. And I will teach these youth to have witchcraft, to have powers, witchcraft, so that they will enter any place, they will steal and they will disappear. Though the police will look for them, they will not find them. E também influenciava o Ministério do Interior, que é também da polícia, para receber impacto também, para combater contra aqueles contra os bandidos que faziam pactos. And then on the other side, I also used to influence the police in order to receive also witchcraft, in order to catch those young men that were also in witchcraft. E assim era uma forma de matar diminuir a população, a juventude, influenciar a juventude e influenciar também os polícias a matá-los. And that was the way in which I used in order for the police, for the youth to be rebellion, and then the police also use witchcraft to kill them so that the population can be reduced. E é só para dizer que existem mais de 50 bilhões de anjos caídos. Just to let you know that there are more than 50 billion fallen angels. E dentre eles estão em 3 grandes grupos. And they are divided in 3 groups.
Nem todos os anjos caídos têm a mesma função. Not all the fallen angels have the same function. Eu era rodeado por mais de 30 anjos. I was always surrounded by more than 30 fallen angels. Mas esses anjos eram divididos nesses 3 grandes grupos. But these fallen angels were divided in these 3 groups. O primeiro grupo são um grupo chamado Espíritos Amigos. The first group is the group called familiar spirits. Eles nos ensinavam a como manter a tradição, para manter a tradição e as pessoas acreditarem no Espiritismo. This group of angels, they are specialists, they taught me, they are specialists in propagating the idea of spiritism or immortality of the soul. E eles tinham a capacidade de se transformar em imagem de pessoas que já morreram, de animais que já morreram, e as pessoas choravam e tinham ansiedade de vê-las. And they have the ability to transform themselves to any person that is deceased or died. If their loved one were longing for them so that they can appear. E eu creio que aqui também nas Filipinas existe essa tradição de acreditar no Espiritismo. And I do believe that here in the Philippines there is also this tradition of believing in the immortality of the soul. Ou aqui não se acredita nisso? Or here people don't believe in this. Aqui não se fala de pessoas que já tiveram encontro com pessoas que já morreram. Here you don't hear people saying that I've spoken to my deceased relative. There is nothing like this here. Eu creio que tem. I do believe there is. Os satanistas também estão aqui. Because the Satanists are also here in the Philippines. Aqueles que ainda fazem parte desse grupo que eu fazia ainda também estão aqui. Those who used to be part of the group that I used to belong, they're also here in the Philippines. E o segundo grupo são grupos chamados espíritos guerreiros. The second group of fallen angel is the group called the warrior spirits. Eles são capacitados, eles nos ensinavam de como criar guerra, meios e métodos de como criar guerras. They are specialists in teaching how to create wars. They use methods and means on how to create wars. Eles têm a capacidade de criar guerra entre famílias. They have the ability to create wars between families. Essa igreja é constituída por famílias. This church is composed of families. Essa comunidade é composta por famílias. This community here is composed of families. Se destruir a família, está a destruir a igreja, está a destruir também a comunidade. If you destroy the family, then you are destroying the church and you are destroying the society, the community. Então também eles têm a capacidade de criar guerra entre comunidade, entre tribos. They have the ability to create wars between families, between tribes. E também criar guerra entre nação contra nação. And also to create wars between nations, nation against nations. E os terceiros anjos são os anjos chamados góticos. The third group, they are angels called Gothic. Estes anjos são tão tristes, eles estão tão magoados com Deus, mas eles não podem fazer nada a Deus. This group of angels, this third group, they have so much hatred towards God, and they want to destroy everything of God, but they are withheld. Dos 3 grandes grupos, esse terceiro é o mais perigoso dos anjos caídos. Of the 3 groups, this third group is the most dangerous of the fallen angels. E Deus não permite muitos deles não fazer as suas atividades até hoje. And God is not permitting many of them to do their function to this very day. Eles são especialistas em criar doenças. They are specialists in creating diseases. Aqui fala-se de câncer, não se fala de câncer HIV-Sida? Here in the Philippines, do you have issues of cancer or HIV/AIDS? You hear of that as well? Ok. Estes são especialistas que criaram esta doença, vão criando mais doenças. This third group, they are specialists in creating such a disease, and they are creating more diseases.
E eles são os especialistas que criaram estas doenças. They are the specialists who created this disease, cancer, HIV, and the E like. nós aprendemos lá que antes de criar a doença, primeiro cria-se a vacina, mas só para aquele grupo, só para os membros da sociedade secreta a cura. I have learned from that side that before they create the disease, they will create first the vaccine only for the members of the secret society, only for them, for their own protection. E também tem métodos e meios que Satanás usa para manter a nossa mente. There are also methods and means that Satan uses to control the human mind. Primeiro meio é o método da intemperança, a falta do domínio próprio. The first method is intemperance in appetite or lack of self-control. Quando se retira quando se retira o controle, então o ser humano está capacitado para ser usado como um instrumento. When a person loses self-control, then he is an easy prey to become a medium of the devil. Presunção, o ego que habita no ser humano. The second is presumption, or the ego, the pride of a human being. E o terceiro é o método da religião, a adoração pessoal. And the third is worship, or personal religion, the third method. E dos três meios temos a riqueza, And besides the three methods, we have three means. The first one is riches. o pobre, todo ser humano que é pobre, ele tem ansiedade de ter dinheiro. Every human being who is poor has the anxiety to be rich. E luta para ter o que não tem. And he will fight to have what he doesn't have. E o mais rico do mundo também luta para manter o que tem e lutar para ter mais. And the richest on earth, they will strive to maintain what they have and fight to have more than what they have. Então tornam-se eles escravos do sistema, da And procura therefore- de ter o que não se tem. And therefore, because of the desire to have what they don't have, they become slaves to the system. E o segundo é os cuidados da vida. And the second means is the cares of life. Os cuidados da vida, eles podem desviar o ser humano do seu Criador, a sua atenção do seu Criador. The cares of this life can take the human mind away from his or her creator. E o terceiro, que é o mais importante para eles, é o entretenimento e a diversão. And the third means, which is the most important for them, it is entertainment. Isto é a arma que Satanás usa, que nós também usávamos, porque estava a ser preparado para ser um escritor. These are the tools that Satan is using, and these are the tools that we used because I was being trained to be a writer. Quem já ouviu falar da Hollywood aqui? Has anyone ever heard about Hollywood? Muito bem. Quem já ouviu falar de Bollywood? Anyone has ever heard about Bollywood? Ok. E quem já ouviu falar da Disney? Have you heard about Disney? Anime. Ok. Então, eu estava a ser treinado pelos espíritos para ser um escritor. Os que fazem isso são escritores. I was being trained by spirits to be a writer, to do all of these things. E as pessoas que escrevem são usadas como canais para criar aquelas histórias. And the people who write those stories, novel, movie, anime, name them, they are used by spirits to write those stories. E os atores também que fazem aquelas atividades também são usados como canais para interpretar exatamente como o escritor escreveu. And also the actors are used by fallen angel or spirits in order to act exactly how the writer wrote the script. E quem não gosta de desporto aqui? Desporto. Is there Desporto. anybody here who doesn't like sport? Anyone who doesn't like sport? Basquetebol, futebol. Basketball, Soccer. football, soccer. Anybody doesn't like sport? Aqui quem não gosta? Anyone who doesn't like sport? Ok, nós também, eu presenciei também a cerimônia
por trás daquilo que as pessoas não podem ver. I also witnessed the ceremonies that took place of things that ordinary people cannot see. Antes de começar um filme, quando o filme é uma novidade, antes os participantes participam numa cerimônia, num ritual de uma cerimônia em que mata-se 3 ou mais crianças e todos os participantes bebem do sangue. I witnessed this firsthand. Before any movie is to be shot, the main actors, they will gather and they will sacrifice 3 or more children, and everyone has to drink the blood before the shooting. Para dar aquele poder hipnótico, para te dar aquele desejo de você assistir mesmo sem querer. And that is in order for those who will view the film to have the desire to watch more and more. It gives a hypnotic, to hypnotize people. E para novela e série, quando você assiste um capítulo, vai te dar aquela ansiedade de continuar no outro capítulo. And if it's a novel or teleserie or a series, it will give you the desire that you want to watch the next series and the next and the next. Assim também acontece com o esporte. Assim também acontece com o esporte. The same way they do it with sports. Se o esporte vai acontecer, imagine que seja na Espanha, tanto em Madrid como Barcelona, antes da cerimônia vai acontecer o seguinte: haverá sacrifício para as pessoas mais importantes que vão fazer parte daquela cerimônia e bebem também do sangue. With sports, assuming you will have a sports event in Barcelona or Madrid in Spain, the main players, they will do a ceremony before the game will start or before the game takes place. Todas as coisas que estão naquele campo têm um significado satânico. Everything that is in the field of a game, soccer, basketball, name it, it has a significance. Everything has a symbolism. E aquilo é forma de um templo. Já deram conta que aquilo é forma de um templo? Have you ever noticed that these arenas is structured in a form of a temple? Os jogadores são chamados deuses da nova era. The players in the game, they are called the gods of the new age. Você pode encontrar isso na Bíblia. A idolatria antigamente eram tudo que está ali tem um significado para os deuses antigos. And you can find this idolatry, in fact, in the Bible. Most of these things have a symbolism, a meaning. Mas eu não estou a falar que jogar bola é pecado. Isso que eu estou a falar? I'm not saying that playing football is a sin. That's not what I'm saying. Eu só estou a falar, estou a testemunhar aquilo que eu vi, o que acontece na cerimônia, o que as pessoas não podem ver. What I'm trying to tell you is what I saw with my own eyes on what takes place in those ceremonies whereby ordinary people can't even see. E eu descrevo no livro cada significado que está naquele campo. And by the way, I wrote it in detail, the meaning of everything in that football field, the meaning of everything there in detail in the book, in my book. Então, quando tivermos a fazer nosso desporto, devemos focar sempre para fazer para a honra e glória de Deus. And so therefore, perhaps when you are doing your sports, you always have to think to do it in honor and for the glory of God. Mas a minha vida foi indo e chegou um momento que eu estava a perguntar-me a mim mesmo qual é a razão da minha existência. As my life in that secret society was going, I came to the point of asking, what is the reason of my own existence? Eu tinha quase tudo, mas existia em mim um vazio existencial. I had everything, but within me there was an existential emptiness. E era impossível eu por mim mesmo sair daquela sociedade. And it was impossible by my own strength to come out of that society. Porque eles matam até agora. Because they kill, until now, they kill anyone who does want to come out.
Não importa se você é presidente da república, você é ministro, você é o mais rico do mundo, eles matam. They don't care if you are the president of the nation, if you are a minister, or if you are the richest man. They don't care, they kill. Se você está dentro e quer sair, eles vão te matar. If you are inside of the system and you want to come out, they will kill you. E outra coisa, eu fui educado a odiar os adventistas do sétimo dia e não entrar em contato com eles. And by the way, I was taught to hate the Seventh-day Adventist and to never talk with them. Os satanistas do alto nível conhecem essa sociedade, esse grupo pequeno chamado Adventista do sétimo dia. The high-ranking Satanists, they know this society or this group known as the Seventh-day Adventists. E não falo por ser membro dessa igreja. And I'm not saying these things because now I'm a member of this church. Se você conhece membro da maçonaria do alto nível, procure conversar com ele, ele vai saber quem são os adventistas do sétimo dia. If you know anyone who is a member of the Freemason, a high-ranking degree, and you can talk to them, ask him if he knows who are the Seventh-day Adventists. Se você tem um amigo que é padre do alto nível, pergunta a ele quem são os adventistas do sétimo dia. If you have a friend who is a high-ranking priest, ask him who are the Seventh-day Adventists. Eles são sinceros e vão dizer, conhecemos eles. And in fact, they are actually sincere. Many of them will tell you that, yeah, we know them. Mas não está falando dos adventistas no sétimo dia ou adventistas nominais. By the way, I'm not talking about nominal Seventh-day Adventists or Adventists of the seventh day. I'm not talking about this. Até porque naquela época tinha visão espiritual. Eu vivia em duas dimensões. Se fosse naquela época, eu já viria quem é de Deus, quem não é de Deus. Back then, I used to live in two dimensions, the physical and the spiritual dimension. If it was back then, I will look here and I will say, and I could determine who belong to God and who those who don't belong to God. E eu gosto de falar para os meus pregadores lá em Angola, que quando tiver para o púlpito e você tiver a pregar e ver membros a rirem, presta atenção que muitos deles podem ser feiticeiros e tanto te ver nu. And I used to tell many of the preachers in my country, in Angola, that when you are here in the pulpit and you are preaching and you see some people laughing, be aware that many of them are witches and they are looking at you, they know that you are naked. Quando aqueles que conhecem, que estão do outro lado, quando eu estava no outro lado, eu saberia quem é de Deus, quem não é, porque os de Deus são cobertos pela graça de Deus. You know, when I was still part of that society, I could see who belonged to God and who doesn't belong. The ones that belong to God, they are always covered by the marvelous grace of God, a garment of the grace of God. E tem sempre anjo que o acompanha. And there is always one angel who always escorts them. E aqueles outros, as pessoas normais, eles andam nus e tem muitos anjos ao redor deles. And the nominal, common, they are always, when we look at them, they are actually naked. And there are always a lot of fallen angels that walk with them. Chegou um momento em que um jovem chamado Bem-vindo Hilário Ventura, adventista, começou a falar-me da maravilhosa graça de Jesus. There was a moment whereby a young man by the name of Bem-vindo started to talk to me about the marvelous grace of God. E ele falava de um Jesus Cristo que tem o poder de libertar o ser humano. He was talking about a Jesus who has the power to set free the humanity. E tem o poder de libertar o ser humano das garras de Satanás e dos seus demônios, assim como do pecado também. That he has the power to set humanity free from the claws of Satan and his fallen angels. E os anjos que me acompanhavam, ele ficava agitado porque não queria que eu falasse com aquele jovem. And the angels that were with me, they were irritated because they didn't want me to talk to that young man. E o dia passou, foram 3 dias consecutivos, passaram, e eu criou em mim agora o desejo de querer conhecer quem é esse Jesus. For 3 consecutive days he spoke to me, and now there was a desire within me. I wanted to know who is that Jesus. E eu perguntava, será que esse Jesus que ele falou é real? Ele mesmo existe? E se existe, quer falar
quero que apareça e fale comigo. And I will ask myself, is the Jesus that he spoke really real? And if he's real, let him show himself. I want to talk to him. E eu sempre procurava saber se é real que apareça na minha consciência. And I always ask this question in my mind. If you are real, come, appear to me. E Jesus certa vez apareceu mesmo no meu quarto. And one of these days, Jesus really came to my room. Era como se fosse uma luz que começou a aumentar. It started as a light that started glowing bright and brighter. E os anjos, pela primeira vez que me rodeavam, deixaram o quarto e fugiram. And the fallen angels that always surrounded me, for the first time in my life, they left my room. They ran away. E aquele ser que estava ali, ser de luz, um ser humano, mas com glória própria. And that light, suddenly it's a human being, but this human being has light coming out of him. Eu conhecia quem são os anjos, tanto na parte de Deus, como na parte dos anjos caídos, e conhecia quem era Satanás também. I knew very well who are the fallen angels, who are the angels of God, and also who was Satan himself. E também conhecia quem são os seres humanos. And I also knew who are human beings, ordinary human Mas beings. aquele ser que estava ali era muito diferente. But the being that was there in my room was very different. Era até a característica de ser humano, mas que emitia luz própria. E era muito alto demais. He has the characteristic of a human being, but out of him is coming light, and he was very tall. Então comecei a fazer pergunta na minha consciência a ele. And I started asking him question just from my mind. E eu disse, as primeiras palavras que ele disse para mim, tenha paz. The first words that he told me, he said, have peace. Aquele coração frio e escuro de pedra que eu tinha foi retirado e pela primeira vez eu tive paz. The cold, stony heart that I had was removed, and I had a heart full of peace. Já ouvi falar de amor à primeira vista? Have you ever heard about love at first sight? E aquele foi amor à primeira vista para mim. That was love at first sight for me. E aquela paz, aquela alegria não tem explicação. And that peace, that joy, there is no explanation. E as outras palavras que ele disse depois disso é: eu te criei para algo melhor. And the next words that he said was, I created you for something better. Esse é o livro, será o título do livro que estarei escrevendo. This will be the title of the second book that I'm writing. Então Deus nos criou para algo melhor. God created us for something better. E nós conversamos tanto, eu conversei tanto com Jesus porque era uma alegria imensa. And I had a long conversation with him because it was an amazing joy being in his presence. Você pode ler o livro, vai se encontrar a conversa que nós tivemos. And you can read in the book, you will actually read the conversation that I had with Jesus. Ele contou-me a história da redenção. He told me the story of redemption. E contou-me a história real de quem é Satanás e quem são os anjos caídos. He told me the true story of who is Satan and who are the fallen angels. E no final mostrou-me os sinais onde foram os pregos. And in the end, he showed me the scars where the nail went through. E eu com lágrimas comecei a chorar e me ajoelhei. With so much tears, I knelt down before him. E eu disse: Senhor, perdoa-me And I told him, Lord, forgive me. e ajuda-me, proteja-me dos meus inimigos. And I told him, please protect me from all my enemies. Para mais informações, nós teremos amanhã a oportunidade de nós darmos a continuidade. For more, tomorrow we will have an opportunity to continue. E se não tivermos, é só ter o privilégio de ter o livro, você terá mais informações. And in case we don't have this privilege, if you have the book, you will have more information there in the book. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church.
E eu espero que amanhã volte para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. And I hope that you may return tomorrow, that we may continue to worship God in spirit and in truth. E é só para dizer que o nome de Deus diante dessa história é que tem que ser glorificado. Just to let you know, the name of God in all my story, His name must be glorified. E nunca ignore a presença dos anjos caídos. Eles são tão poderosos que nós precisamos de Jesus. Never ignore fallen angels. They are real and they are powerful. That's why without Jesus we are nothing. Satanás, um anjo caído, ele tem o poder de destruir toda a Ásia, todo o continente asiático. Satan or any fallen angel have the power to destroy the whole continent of Asia. É só para dizer que um anjo caído, ele pode pegar uma bomba atômica e não fazer nada, não explodir. Pode lançar para ele explodir, não vai fazer nada. Just to let you know, a fallen angel, you can launch a nuclear weapon. They have the power to disable it that it will never explode. Então nós não estamos a lutar contra seres normais, estamos a lutar contra seres que nós não temos poder, precisamos de Jesus. So our battle is against beings that are beyond our capacity to fight with. That's why we need Jesus. E Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada. That's why Jesus said, without me you can do nothing. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church. Amém.